Palavra do coração de Deus para o seu coração, com o pastor Jefferson Estrada. É noite de partir o pão, é noite de participarmos deste memorial, aleluia. Eu quero rapidamente então trazer uma breve palavra a respeito de intimidade com Deus, que é o tema dos cultos de domingo do mês de dezembro. Convido você agora que trouxe a tua Bíblia, a abrir junto comigo no Salmo de número 25 e o versículo 14. Salmos 25, 14. Amém? Quem encontrou diz amém. Aleluia. Quem não encontrou diz estou no caminho. Isso aí, permanece no caminho. Jesus é a verdade, o caminho, a vida, jamais se aparte dele, amém? Salmos 25, 14 diz o seguinte: o segredo do Senhor é para os que o... mas tem alguém que teme a ele aqui, irmão? E ele lhes fará saber o seu... Pode tomar teu assento, glorificando, aplaudindo o nome dEle, exaltando o nome dEle. Dê o seu melhor glória a Deus, o seu melhor aleluia. Você está na casa de Deus, você está na casa do Pai. O segredo do Senhor é para os que o temem. Eu aprendo aqui, pastor Salatiel, que Ele quer revelar segredos para nós. Eu aprendo aqui, irmã Rose, que Ele quer nos revelar segredos profundos. E tem algo que Deus começou a ministrar ao meu coração, pastor Natalino: só revela segredo quem tem intimidade. Só revela segredo quem tem comunhão, quem tem pacto, quem tem aliança, quem tem vínculo, quem tem intimidade profunda. Você sai contando seus segredos para qualquer um? Você partilha dos seus segredos para qualquer pessoa? Não, tem que ter intimidade, comunhão. Tem que sentar à mesa junto, tem que partir o pão junto, tem que ter profundidade de laços, aleluia. Queridos, Deus Ele nos criou, Ele criou a humanidade, Ele criou o homem com um propósito principal. Qual foi esse propósito, pastor? O propósito era justamente esse: ter intimidade com o homem. Perceba que Deus, Ele todas as outras coisas criou através da palavra, no haja e ouve. Haja e ouve. Depois Ele começou a dizer produza isso, produza aquilo. Mas o homem não, o homem, como o pastor Daniel falou algum tempo atrás aqui, foi formado com as suas próprias mãos, pastor Daniel. E eu fico imaginando, quando Deus começou o pastor Natalino a formar o homem, a formar Adão, Ele olha para a sua criação, Ele olha para aquele boneco que Ele ainda estava esculpindo com as suas próprias mãos, pastor Elaine, e diz assim: eu quero formar. E aí Gênesis, lá no capítulo de número 1, versículo 26, há uma conversa da Trindade que diz assim: façamos o homem, aleluia, a nossa imagem, segundo a nossa semelhança, conforme a nossa semelhança. Deus Ele começa a lapidar, Deus Ele começa a formar. Por quê? Porque Ele estava querendo fazer algo parecido com Ele. Ele estava querendo criar um ser parecido com Ele. Qual era o propósito desta criação? Qual era o propósito de criar este homem que depois nós iríamos conhecer através das Escrituras com o nome de Adão? Era ter um relacionamento íntimo, era ter um relacionamento profundo, era ter um relacionamento de pai para filho. É verdade que as Escrituras também vão narrar que na viração do dia Deus vinha até o jardim e tinha ali um relacionamento, um diálogo com Adão. Ele quer ter intimidade conosco, Ele quer falar conosco, Ele quer estreitar os laços para conosco. Quem quer buscar esta intimidade? Quem veio buscar esta intimidade? Quem quer viver esta intimidade com Ele? O fato, amados, é que acontece o seguinte: Deus Ele tinha essa intimidade com Adão, sim ou não? Porém a intimidade é quebrada, o vínculo é quebrado, o pacto é quebrado, a aliança é quebrada quando Adão desobedece. Quando Adão ele ouve mais a sua própria carne do que a voz do Criador. Nunca ouça mais a tua carne do que a voz do teu Criador. Aleluia. Porque a nossa carne, ela sempre vai nos levar para ciladas, mas a voz de Deus vai nos conduzir para caminhos eternos, vai nos conduzir para fontes inesgotáveis, vai nos conduzir para a glória eterna com Ele. Aleluia. Adão peca,
Adão cai, e todo mundo aqui conhece a história. Não foi maçã que ele comeu, foi um fruto que estava ali no centro do jardim. Ou seja, a árvore, o fruto do conhecimento e do bem e do mal estava ali. Estava ali, ao lado da árvore da vida. Tinha vida e tinha morte. A escolha era dele. Nós temos esta escolha diariamente. Esta escolha está diante de nós diariamente. Acontece que Adão desobedece, e eu fico agora imaginando, eu vou conjecturar, eu fico imaginando, pastor Salatiel, Adão depois que ele cai, Adão depois que ele comete o pecado, Adão depois que desobedece, quando ele é retirado do Éden, e Éden no original lá, no hebraico significa pedaço do céu, pequeno paraíso. Ele estava num lugar chamado pequeno paraíso. Será que era bom? Fica imaginando agora Adão saindo cabisbaixo, arrependido. A queda trouxe para Adão consequências, ou seja, ele não tinha mais comunhão. Fico imaginando Adão agora, pastor Natalino, se lembrando da viração do dia, quando Deus vinha até o jardim. Agora, quando o sol ia se pondo, Adão ficava, quem sabe, esperando. Será que daqui a pouco Deus vem falar comigo? Será que daqui a pouco Deus vai se apresentar? Será que daqui a pouco Deus vai se manifestar? E o silêncio era tremendo, o silêncio era ensurdecedor dentro de Adão, porque Adão estava acostumado com o cuidado do pai, com o relacionamento com o pai, e agora este relacionamento foi quebrado. Adão não ouvia mais a voz de Deus, e quão coisa difícil é quando nós não ouvimos a voz do Senhor, quando o silêncio de Deus se manifesta em nossas vidas. Nós buscamos, procuramos, queremos ouvir, mas nada acontece. Acontece que tudo que foi cantado aqui, queridos, é profético para as nossas vidas. Acontece que desde o Éden, Deus busca restaurar esta comunhão perdida pelo pecado. Lá na epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, versículo de número 10, culmina então na reconciliação. Então olha só, Jesus quando ele vem, Romanos 5, 10, olha o que diz o texto. Romanos 5, 10. Porque se nós, sendo inimigos, éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ele nos reconciliou com o Pai. Adão tinha perdido o relacionamento, mas agora foi cantado aqui, o véu se rasgou, do alto a baixo o véu foi rasgado, e agora aquela intimidade que tinha sido perdida lá no Éden foi restaurada. Basta você clamar, basta você abrir a boca, basta você invocar o nome do Senhor. Ele está disponível. Quem quer buscar dele, quem quer estar nele, quem quer viver com ele, quem quer esta intimidade. Eu fico imaginando Deus assim. Eu não vou falar com Adão, mas peraí, eu criei o homem para ter um relacionamento com ele. Salatiel, eu vou enviar meu filho. Daniel, eu vou enviar meu filho. Sabe por quê? Porque eu quero falar com você, eu quero me relacionar com você, eu quero dialogar com você, eu quero, Elton, ter comunhão contigo. Palavra do coração de Deus para o seu coração, com o pastor Jefferson Sprada.